E aí, pessoal, tudo bem? Já parou para pensar por que é que a gente vê tanta gente de coração bom, gente honesta, que ajuda os outros sem pedir nada em troca, sofrendo por aí? É uma pergunta que persegue a gente desde que a gente é miúdo, né? Tipo, o amiguinho mais gente boa na escola sempre sendo o alvo da galera, ou aquela professora que se doava de corpo e alma, levando o maior desaforo. E os pais, que amorosos que são, de repente levam uma facada nas costas. Algo lá dentro da gente berra: poxa, isso não tá certo. Mas com o tempo, sabe como é que é? A gente vai se calando, e a vida, que não para, vai engolindo a indignação. Acontece que essa turma aí, a dos corações grandiosos, raramente reclama. Eles engolem o choro, sofrem calados, parece que não têm direito nem de mostrar que a dor existe. E na correria do dia a dia, é moleza a gente cair na ilusão de que tá tudo tranquilo, porque afinal, eles continuam com aquele sorriso no rosto, sempre prontos para estender a mão. Só que, por dentro, a história é outra. Eles estão se desfazendo em 1000 pedacinhos. Para fugir dessa dor que martela, eles armam escudos, e o silêncio, com o passar dos dias, vira uma armadura pesada. Tem gente que, de cara, parece um bloco de gelo, distante, meio arredia para amar. Mas no fundo essa carcaça é só um jeito de não se machucar de novo. E mesmo assim, parece que o mundo insiste em passar a rasteira justamente em quem tenta ser legal. Ser bom virou sinônimo de dar mole, de ser vulnerável. E você, que só quer espalhar amor por aí, acaba sempre com o coração em frangalhos. Tem uns que acham que é puro azar, outros que é prova de Deus. Mas Carl Jung, o mago das profundezas da mente, desvendou um mistério que faz a gente gelar. O sofrimento dessa gente boa não é um caso isolado, não. É um padrão, uma armadilha que a gente nem vê, uma ratoeira psicológica. E enquanto a gente não desvendar como essa engrenagem funciona, vai continuar pagando um preço salgado por ter um coração que transborda num mundo que parece ter o coração de pedra. Hoje, a gente vai abrir o jogo e te mostrar, tintim por tintim, porque as pessoas boas passam por tanto perrengue e, mais importante, vamos descobrir o segredo para blindar a sua bondade sem precisar virar um casca-grossa. Porque, a solução não é apertar o botão de parar de ser bom, mas sim aprender a ser bom com uma pitada de sabedoria. E antes que a gente mergulhe fundo nesse oceano de revelações, um combinado nosso: se você curte desvendar os mistérios da mente e do comportamento humano, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Assim você não perde nenhuma das nossas próximas conversas que prometem virar sua cabeça do avesso. Bora lá! Desde que a gente era pirralho, a gente ouve a mesma ladainha gostosa. Faz o bem que o bem te encontra. Deus tá vendo, hein? A vida sempre recompensa quem é direitinho. Essas frases, feito um mantra, grudam na nossa educação moral. Viram verdades que ninguém discute. Só que o grande Jung, na sua sagacidade, viu que o jeito que o mundo gira é um pouco mais complicado que isso. O que a gente chama de justiça cósmica não passa de uma miragem da nossa cabeça, uma baita necessidade de acreditar que o universo tem um código de ética automático que organiza tudo pra gente. Mas a vida, meus amigos, tem suas próprias regras, e elas são bem diferentes do que o nosso ego, esse danado, gostaria que fosse. Jung sacou que o cosmos não funciona como uma maquininha de dar prêmios ou castigos. Ele é, na verdade, um campo gigantesco de energia que não para, com forças que se batem e se equilibram de um jeito que a nossa cabecinha, acostumada com o isso leva àquilo, nem consegue entender. E nessa dança energética, as pessoas que têm um coração puro, veja só, viram uma espécie de polo magnético para energias que precisam de um ajuste. Pensa bem, quando a raiva está comendo solta num lugar, quem é que absorve essa enxurrada? A pessoa mais zen, claro. Se o caos está reinando, quem é que tenta botar ordem na casa? O mais centrado, ora. E se a dor emocional está rolando solta por aí, quem é que sente tudo isso na pele? Essa é a pessoa empática, sem dúvida.
Gente boa de verdade vira, naturalmente, uma espécie de filtro energético do ambiente. Isso rola porque a bondade genuína emite uma luz, uma presença, que funciona como um ímã irresistível para todas as sombras que estão aí, pedindo um curativo. É como se o brilho de uma pessoa boa, feito um farol, chamasse todas as trevas que buscam um pouquinho de luz. E enquanto a pessoa não sacar essa dinâmica, vai continuar se sentindo pesada, sem entender o porquê de tanta sobrecarga. A grande sacanagem dessa história é que justamente quem mais merecia um pedacinho de paz acaba não encontrando. Não, é porque são fracas, longe disso. É porque são fortes pra caramba, capazes de aguentar o tranco que um monte de gente não daria conta. A bondade, nesse ponto, vira uma espécie de sacrifício que a gente nem percebe. Mas tem uma diferença gigantesca entre a bondade que rola no automático e a bondade com B maiúsculo. A primeira é um alvo fácil, a segunda, um poderzão. E a virada de chave começa quando a gente se liga que a nossa sensibilidade não é um defeito de fábrica, mas sim uma super habilidade que a gente precisa proteger e direcionar com inteligência. Jung, com sua lupa mental, identificou um dos roteiros mais antigos e cruéis da psique humana, o arquétipo do bode expiatório. Essa peça teatral psicológica está em cartaz desde os primórdios da civilização e, acredite, continua bombando no nosso dia a dia. E adivinha quem é o protagonista preferido? Sim, as pessoas boas. Funciona assim, numa pegada meio ironia do destino. Quando um grupo de gente não dá conta de lidar com as próprias encrencas, culpas e fantasmas que eles escondem, eles, sem perceber, elegem alguém para ser o lixeiro dessas cargas. Essa pessoa vira o recipiente de tudo que o grupo não quer, nem ver no espelho. E o mais bizarro é que quem ganha a rifa não é o mais fraco, mas sim o mais puro. Por quê? Ora, a pureza, meu caro, é um espelho que reflete a sombra alheia, aquela que ninguém quer encarar. E em vez de botar a cara para jogo, a galera prefere quebrar o espelho. Isso acontece em todo canto, veja só. Na família, onde o filho mais sensível vira o problemático da turma. No trabalho, onde o colega mais correto vira alvo de fofocas e picuinhas. Nos relacionamentos, onde o parceiro que mais se doa, de repente, é quem mais leva chifre. O enredo é sempre o mesmo. A bondade, feito um farol, ilumina as sombras dos outros. E quem paga a conta é quem menos merecia. Jung explicou que isso rola porque a maioria da galera vive de olhos fechados para a própria escuridão. Quando topam com alguém que conseguiu acender uma luz de verdade, a coisa aperta. A existência dessa pessoa é a prova viva de que dá para ser diferente. E isso incomoda para valer quem prefere ficar na zona de conforto da inconsciência. O mais doloroso é que a pessoa boa, coitada, nem saca essa jogada. Ela continua se virando, em mil para agradar, se esforçando mais, sendo ainda mais generosa, sem perceber que está alimentando a própria armadilha. Quanto mais ela se desdobra para provar seu valor, mais ela confirma para o grupo que é o bode expiatório perfeito. A gente só se liberta quando percebe. Não estão te rejeitando porque tem algo errado com você. Estão te rejeitando porque tem algo bom demais em você. E essa ficha que cai, por mais que doa no começo, é o primeiro passo para se blindar dessa dinâmica de arrancar pedaços. Porque quando a gente entende o tabuleiro, pode escolher não jogar mais. Gente boa demais sente demais, viu? Essa é uma verdade que Jung desvendou a fundo quando mergulhou nos tipos de personalidade e nos jeitos diferentes de cada um ver o mundo. Ele sacou que tem uma galera que já nasce com umas antenas emocionais muito mais potentes e que essa sensibilidade, que é um baita presente, pode virar um peso enorme num mundo que parece ter perdido a ternura. O sistema nervoso de uma pessoa que sente muito é diferente. Eles pescam detalhes que outros nem ligam. Sentem as emoções que ficam no ar, tipo uma névoa invisível. Percebem a tensão, a tristeza, as angústias que ninguém fala. É como se a pele emocional deles fosse mais fina, sabe? Tudo dói mais, mas tudo também toca mais fundo.
Jung chamava isso de função de sentimento bem desenvolvida. Não é fraqueza, é uma espécie de inteligência emocional sofisticada. Mas num mundo que aplaude a frieza e a competitividade, essa sensibilidade é, muitas vezes, taxada de defeito. Chamam a pessoa sensível de dramática, exagerada, intensa demais. O problema é que, de tanto ouvir isso, a pessoa boa começa a duvidar do que sente. Acha que está viajando na batatinha, que está sentindo demais e tenta desligar os botões. Mas ao fazer isso, ela perde a conexão com o que tem de mais forte. A capacidade de navegar pelo oceano de emoções com uma precisão de cirurgião. Essa sensibilidade turbinada também gera um fenômeno que Jung notou em um monte de gente: a absorção de energias alheias. Pessoas que se doam demais, empáticas para valer, frequentemente carregam dores, medos e problemas que nem são delas. Elas entram num lugar e saem esgotadas, sem sacar que viraram uma esponja, absorvendo o estado emocional dos outros. Isso rola porque a gente precisa construir umas fronteiras energéticas fortes. E ninguém nasce com manual de como se blindar de invasões emocionais. Numa sociedade que não ensina a gente a lidar com a energia da mente, a pessoa sensível vira presa fácil para todo tipo de vampiro emocional. Mas, a sensibilidade também vem com uns superpoderes incríveis. Gente que sente a dor do outro consegue curar só com a presença, sabe direitinho o que dizer na hora certa, tem uns insights profundos sobre a alma humana e cria arte que toca lá no fundo. Quando essa sensibilidade é cuidada e direcionada com sabedoria, ela vira uma superpotência. O pulo do gato é aprender a diferença entre sentir com o outro e sentir pelo outro, entre ter compaixão e se dissolver, entre estar ali e virar a própria pessoa. Isso não se aprende da noite para o dia, é uma jornada de amadurecimento que leva tempo, mas quando a gente domina, a sensibilidade, que era uma vulnerabilidade, vira uma força suprema. Uma das descobertas que mais mexem com a gente, feita por Carl Jung, foi a tal da sombra coletiva. Pensa num porão gigantesco na nossa mente, onde a humanidade joga tudo aquilo que não quer nem olhar no espelho. E adivinha? Essa sombra, feito um bicho faminto, precisa de gente para se manifestar. E quem é que se oferece de bandeja, sem nem saber? As pessoas boas. A sombra coletiva guarda toda a tralha que a sociedade joga fora. A violência, a inveja, a ganância, o medo, a crueldade, a desonestidade. Mas energia não evapora, só muda de forma. Então, para onde vai toda essa negatividade que a gente finge que não existe? Ela é jogada, sem dó nem piedade, nas pessoas que estão mais abertas por dentro. Imagina a mente de todo mundo como um encanamento. Se a pressão tá lá em cima num ponto, ela tem que vazar em outro. As pessoas boas, com o coração mais escancarado e umas fronteiras energéticas mais frágeis, viram as válvulas de escape perfeitas para essa pressão. Elas absorvem o que ninguém mais quer, nem chegar perto. Jung viu isso de perto, principalmente naqueles pacientes que eram a pura bondade. Eles chegavam ao consultório carregando culpas que não eram deles, tristezas que vinham do ambiente e medos que brotavam do ar. Era como se eles fossem as lixeiras da alma da sociedade, os recipientes onde a galera despejava o que não queria resolver por conta própria. Essa pegada é muito cruel, porque a pessoa boa não faz a mínima ideia de onde vem tanto perrengue. Ela olha para a própria vida, que parece boa, com família, trabalho, saúde, mas por dentro carrega um peso que não tem explicação. Isso rola porque ela não está sentindo só a própria dor, mas também uns pedacinhos da dor coletiva que ninguém deu conta de processar. A sombra coletiva também aparece em forma de projeções. Quando uma família, um grupo ou uma comunidade não consegue encarar seus próprios lados sombrios, eles, no automático, jogam essa carga na pessoa mais pura da turma. Ela vira o depósito de tudo que é negado, é acusada de defeitos que não tem.
responsabilizada por problemas que não causou. E o mais irônico é que quanto mais a pessoa tenta se limpar dessas acusações, mais elas grudam. Porque o grupo precisa de alguém para carregar o fardo, e quem é escolhido raramente consegue se livrar dessa função, só sendo mais bonzinho. A gente só se liberta quando entende esse jogo invisível. Reconhecer que você pode estar sendo um ímã para a sombra do mundo é um alívio. Não que isso justifique tudo o que rola com você, mas te dá o poder de separar o joio do trigo, o que é seu e o que é do mundo. E essa separação, meu amigo, é o primeiro passo para construir umas fronteiras energéticas que te protejam. Para entender a fundo como a bondade pode virar uma tragédia, Jung adorava olhar para a literatura, que ele via como o laboratório da alma humana. E um dos personagens que melhor pintam o retrato da pessoa boa que sofre é o príncipe Mishkin, lá do livro O Idiota, do Dostoiévski. Mishkin é a bondade em pessoa num mundo que, meu caro, é pura podridão. Ele é pura compaixão, incapaz de ter uma maldade, movido por um amor sem fronteiras. E justamente por isso, ele se torna uma figura trágica. Dostoiévski, com sua caneta afiada, criou nele o arquétipo perfeito do que Jung chamaria de santo ferido. Alguém cuja pureza, veja só, vira sua maior fraqueza. O que faz de Mishkin um herói trágico não é ele ser bonzinho, mas sim a inocência dele sobre como o mundo realmente funciona. Ele derrama amor puro em gente que não faz a menor ideia do que fazer com isso. A presença dele, feito um raio-x, mostra o melhor e o pior das pessoas, e na maioria das vezes, o pior leva a melhor. A galera em volta dele se sente ao mesmo tempo atraída e ameaçada pela autenticidade dele. Jung via em personagens como Mishkin o que acontece quando o arquétipo do self, que é a nossa essência mais pura e verdadeira, tenta se mostrar num mundo dominado pelo ego machucado. O resultado sem tirar nem pôr é uma tragédia, porque a pureza sem blindagem é engolida pela inconsciência da massa. A tragédia de Mishkin é que ele ama sem freios, sem saber dizer não, sem erguer uma parede para se proteger dos vampiros emocionais. A bondade dele vira até uma doença, porque não tem um pingo de discernimento. Ele se joga no sacrifício feito um mártir, acreditando que o amor dele pode curar tudo. Essa, aliás, é uma cilada em que um monte de gente boa cai, confunde bondade com não ter limites, acha que amar significa aceitar tudo, perdoar qualquer maldade, carregar qualquer peso. Mas Jung sabia, isso não é amor, é autodestruição disfarçada de virtude. O príncipe Mishkin é uma lição e tanto. Bondade sem sabedoria é um abismo. Compaixão sem um pingo de juízo é masoquismo. Amar não é se anular. A bondade de verdade, aquela que Jung chamaria de individuadora, consegue ser amorosa e firme ao mesmo tempo, compassiva e protegida, generosa e seletiva. A diferença entre o santo que sangra e o sábio que ajuda está justamente nessa capacidade de amar sem se perder, de ser bom sem ser um bobo, de abrir o coração sem entregar a alma. Mishkin tropeça porque não consegue fazer essa distinção, e um monte de gente boa acaba repetindo o erro dele. Mas a literatura de Dostoiévski, por mais dura que seja, também acende uma luz de esperança. Ao nos mostrar as consequências da bondade sem rumo, ela nos ensina a cultivar uma bondade mais consciente, uma bondade que cura sem sangrar, que ama sem se apagar, que permanece pura sem virar um alvo fácil. Jung desvendou algo revolucionário sobre a dor que a gente sente. Ela não é só algo para fugir, mas um portal de transformação que pode levar à individuação, que é o despertar da nossa personalidade mais completa e autêntica. Para as pessoas de coração bom, o sofrimento muitas vezes é o estopim para um despertar profundo sobre quem elas realmente são. O caminho da individuação exige que a gente encare nossa sombra pessoal, todos aqueles lados que a gente rejeita,
ou finge que não existem. Para a pessoa boa, isso é um desafio e tanto, porque ela construiu a vida em cima da luz, jogando para debaixo do tapete qualquer pontinha de escuridão da própria personalidade. Mas Jung sabia que essa negação da sombra é justamente o que a deixa vulnerável. Quando uma pessoa boa finalmente se liga que também tem raiva, inveja, egoísmo e até uma pontinha de crueldade, mesmo que escondida, algo mágico acontece. Ela para de buscar uma perfeição impossível e, finalmente, consegue abraçar a própria humanidade, com todos os seus defeitos e qualidades. Esse processo dói, mas liberta. O sofrimento empurra a pessoa boa a quebrar umas ilusões básicas sobre si e o mundo. A primeira é a de que ser bom é garantia de não se machucar. A segunda é a de que todo mundo vai retribuir o amor de forma positiva. A terceira é que ser bom significa ser um tapete. Cada uma dessas ilusões, quando desfeita, liberta a pessoa boa para virar uma pessoa inteira. Jung notou que um monte dos seus pacientes mais conectados consigo mesmos eram justamente aqueles que tinham passado por uns perrengues que não estavam no gibi. Não que a dor seja linda, mas ela te obriga a descer no fundo do poço da alma. E é nessas profundezas que a gente descobre uns recursos que nem imaginava ter. Para a pessoa boa, o sofrimento muitas vezes revela uma força escondida. Ela descobre que pode sentir raiva sem virar um monstro, que pode colocar limites sem perder a compaixão, que pode se blindar sem se fechar, que pode amar com critério sem virar um coração de pedra. A individuação não aniquila a bondade, ela a refina. Uma pessoa individuada não para de ser boa. Ela se torna boa com sabedoria. A compaixão dela tem foco, os limites dela são claros, a generosidade dela é seletiva. Ela aprende a diferença entre ser útil e ser usada. O sofrimento também afia o discernimento energético. A pessoa boa que já passou por esse processo de individuação desenvolve um tipo de radar para sacar quem merece a energia dela e quem só quer sugar. Ela aprende a diferenciar quem precisa de um empurrão de quem só quer viver às suas custas. Isso não acontece do dia para a noite. A individuação é um trampo para a vida toda. Mas quando a pessoa boa finalmente integra sua sombra, bota uns limites saudáveis e aprende a amar com inteligência, ela vira imparável, porque ela une a força da consciência com a beleza da compaixão. Jung identificou um tipo de gente que, embora ele não tenha batizado diretamente, seus seguidores chamariam de vampiros energéticos. Sabe aquela galera que, sem querer, drena sua energia vital? Pois é. E as presas favoritas deles são sempre as pessoas boas. Não é por acaso. É uma estratégia que rola no subconsciente. Esses vampiros funcionam como parasitas. Eles não conseguem gerar a própria energia emocional. Então, óbvio, roubam dos outros. E a pessoa boa, que é uma usina de energia positiva, e o pior, que raramente se protege, é o alvo perfeito. Esses sugadores de alma criam umas táticas espertas para botar as garras na sua energia. Alguns se fazem de vítimas o tempo todo, sempre com uma tragédia na ponta da língua, um problema que só você pode resolver, uma crise que exige atenção agora. Outros usam a culpa. Fazem a pessoa boa sentir que a felicidade deles é sua. Responsabilidade. Tem uns que bombardeiam com elogios, te bajulam para criar uma dependência emocional. O padrão, em todos os casos, é o mesmo. Você sai do encontro se sentindo exausto, confuso, sem entender por que está tão drenado depois de ajudar alguém. Isso rola porque houve uma transferência de energia sem que você percebesse. Zit, vampiro sugou, e você foi sugado. Jung sacou que isso rola principalmente sem a gente notar. Os vampiros energéticos, na maioria das vezes, nem sabem que são vampiros. Eles só sentem que certas pessoas os deixam mais leves, mais vivos, mais energizados, e no automático procuram essas pessoas sempre que precisam de uma recarga. O que deixa a pessoa boa vulnerável é uma mistura de compaixão demais com limites de menos. Elas sentem pena, acham que o comportamento do outro é uma necessidade legítima, pensam que é dever delas ajudar,
e não conseguem diferenciar quem precisa de uma mãozinha de quem só quer te usar para sempre. Os sinais de um vampiro energético são bem claros. Conversas que só giram em torno dos problemas do outro. Relações onde você só dá e nunca recebe. Gente que só aparece quando precisa de algo. Indivíduos que te esgotam, mas nunca te oferecem nada em troca. Contatos que te deixam com uma sensação pesada, deprimida ou confusa. A blindagem contra esses vampiros exige que você construa umas fronteiras conscientes. Não é para virar um robô sem sentimentos, mas para aprender a diferença entre compaixão e codependência, entre ajudar de verdade e ser usado sem perceber. É saber a hora de estar ali e a hora de se afastar. Jung acreditava que reconhecer e se proteger de vampiros energéticos é um passo crucial para o nosso desenvolvimento, porque enquanto a sua energia for drenada sem controle, você não vai ter recursos suficientes para crescer e ser quem você nasceu para ser. Depois de anos a fio observando o sofrimento das almas boas, Jung fez uma descoberta que vira o jogo. A bondade, quando amadurecida e consciente, não é uma fraqueza. É o poder mais grandioso que alguém pode ter. Mas, claro, essa transformação pede uma maturidade emocional e uma sabedoria psicológica que poucos alcançam. A bondade que age no automático é um alvo fácil, porque ela reage a tudo sem pensar, sem filtrar, sem discernir. É como uma torneira aberta que jorra água para todo lado, perdendo a força e secando rapidinho. Já a bondade que tem consciência é seletiva, tem um propósito, é poderosa. Uma pessoa com essa bondade desenvolveu o que Jung chamaria de amor com sabedoria. Ela consegue amar de verdade sem se perder no outro, consegue ser generosa sem se anular, consegue ter compaixão sem absorver a dor alheia. É uma habilidade rara e preciosa. A bondade consciente nasce de um centro interno que é firme como uma rocha. A pessoa não precisa mais provar que é boa. Ela simplesmente é. Não fica buscando aplausos por aí através de atos de bondade. Ela age a partir de uma verdade que vem de dentro. Essa mudança de por que eu faço para como eu faço muda tudo na qualidade da compaixão dela. Quando a bondade brota da individuação, ela vem com uma autoridade natural. As pessoas sentem, sem nem saber por quê, que não dá para manipular ou usar alguém que ama com consciência. Tem uma força tranquila na presença de quem conseguiu juntar luz e sombra. Elas irradiam uma bondade que, ao mesmo tempo, abraça e é inatingível. A bondade consciente também afia um radar energético que é pura mágica. A pessoa aprende a sacar na hora quem realmente precisa de uma força e quem só quer tirar vantagem da sua gentileza. Aprende quando se fazer presente e quando dar um tempo, quando acolher e quando dar uma sacudida. Jung viu que quem chega nesse nível de desenvolvimento emocional vira, muitas vezes, um curador natural. Não que eles tentem curar, mas a presença equilibrada deles por si só harmoniza ambientes que estão bagunçados. Eles viram faróis de sanidade num mundo que parece cada vez mais perdido. A ironia da vida é que, quando a pessoa boa finalmente para de tentar ser boa demais, ela se torna verdadeiramente boa. Quando ela para de buscar aprovação através da bondade, a bondade dela vira autêntica. Quando para de se sacrificar por todo mundo, aí sim consegue ajudar de verdade. Essa transformação não apaga a dor, mas muda a cara dela. A pessoa ainda sente o peso do mundo, mas não o absorve sem filtro. Ainda se emociona com o sofrimento alheio, mas não o carrega como se fosse um fardo. Ainda ama com tudo, mas um amor que é protegido pela sabedoria. A maior lição de Jung sobre o sofrimento da gente boa é que essa dor não precisa ser em vão. Quando a gente a encara de frente com consciência, ela pode virar a sabedoria mais profunda que alguém pode ter. A alquimia da transformação pessoal que muda o chumbo pesado da emoção em ouro espiritual. O primeiro passo dessa jornada é sacar que o seu perrengue guarda um tesouro de informações.
Cada vez que você foi ferido, traído ou usado, sua mente gravou dados valiosíssimos sobre como o mundo gira. Essa informação, quando a gente a assimila de verdade, vira um manual prático para navegar nos relacionamentos futuros. Jung acreditava que quem sofreu muito desenvolve um faro especial para identificar a falsidade. A pessoa aprende a ler nas entrelinhas, a pegar uns sinais que passam despercebidos, a ver a diferença entre o que se fala e o que se faz. Essa é uma inteligência emocional que só se aprende na marra, com a decepção batendo na porta. A dor também ensina uma compaixão, que é de verdade. Quem nunca sentiu o chão sumir pode até ter pena dos outros, mas quem já passou pelo vale da sombra conhece cada curva, cada buraco. Essa pessoa consegue oferecer uma presença que realmente importa, porque reconhece os sinais da dor alheia. Essa compaixão, baseada na experiência, é muito mais potente do que qualquer simpatia vazia. O sofrimento fortalece a alma de um jeito que o conforto nunca conseguiria. Quem atravessou umas tempestades emocionais desenvolve uma resiliência interna, que é pura admiração. Sabe que pode aguentar a dor, porque já aguentou antes. Essa confiança na própria capacidade de se reerguer é um tipo de poder silencioso. Jung observou que muita gente que sofreu pra caramba virá mais capaz de espalhar uma esperança real. Não é aquela esperança inocente, baseada em otimismo bobo, mas uma esperança madura, que sabe que dá para atravessar qualquer escuridão. Eles viram faróis para outros que estão se afogando na dor. Transformar a dor em sabedoria também nos ensina uma humildade de verdade. Quem já foi esmagado no chão reconhece a própria fragilidade, e por uma ironia do destino, isso os deixa mais fortes. Eles param de tentar controlar o incontrolável e aprendem a fluir com os ventos da vida. Essa sabedoria que nasce da dor também nos dá uma visão única sobre o que importa de verdade. Pessoas que passaram por perdas gigantescas muitas vezes desenvolvem uma clareza cristalina sobre os valores que importam na vida. Elas sabem distinguir o que é urgente do que é importante, o que é raso do que é profundo. A maior virada, no entanto, é a libertação da necessidade de ser compreendido por todo mundo. Quem já foi julgado injustamente aprende que a opinião alheia é menos importante do que a própria integridade. Essa liberdade de não depender da aprovação dos outros é uma das formas mais puras de poder pessoal. A última e mais importante lição de Jung sobre as pessoas boas é que elas podem manter o coração escancarado sem virar um alvo fácil. A compaixão de verdade não pede que você se sacrifique. Ela pede sabedoria, e essa sabedoria pode sim ser aprendida. A compaixão madura consegue sentir com o outro sem absorver a dor do outro. É como aquele médico que se comove com o paciente, mas não leva a doença para casa. Há uma linha tênue, mas crucial entre a empatia que faz bem e a fusão emocional que destrói. Colocar umas fronteiras energéticas não significa virar um coração de pedra. Significa criar um espaço sagrado em volta da sua energia vital, onde só as relações que fazem bem são bem-vindas. É igual a ter um jardim bem cuidado. Você pode dividir a beleza dele sem deixar que ele seja pisoteado. A compaixão verdadeira às vezes pede um não bem dado, às vezes exige se afastar e às vezes encarar de frente. O amor que nunca bota limites não é amor, é codependência. E codependência não cura ninguém, só piora a situação. Jung sabia que gente boa precisa aprender a arte de amar com critério. Isso não as torna menos amorosas, as torna mais eficazes no amor. Quando você joga sua energia nas pessoas e situações que realmente podem se beneficiar dela, seu impacto cresce exponencialmente. A compaixão consciente também saca que nem toda dor pode ser acalmada só com amor. Algumas pessoas precisam passar pelos próprios perrengues para crescer. Tentar protegê-las o tempo todo pode atrapalhar o próprio desenvolvimento delas. Às vezes, amar significa deixar o outro aprender suas próprias lições. Gente boa muitas vezes confunde ajudar a crescer com permitir o erro, mas permitir comportamentos destrutivos
não é compaixão, é virar cúmplice. A compaixão de verdade, às vezes, pede que as consequências naturais ensinem o que umas palavras bonitas não conseguem. A maior compaixão que uma pessoa boa pode oferecer ao mundo é virar um exemplo vivo de como viver com sabedoria. Quando você cuida bem da sua própria energia, bota limites saudáveis e ama com consciência, você vira um modelo de que é possível ter uma vida diferente. Você não precisa carregar o mundo nas costas para provar que é uma pessoa boa. Sua bondade não se mede pela quantidade de dor que você absorve, mas pela qualidade do amor que você espalha. E amor de verdade sempre tem proteção, tanto para quem ama, quanto para quem é amado. Jung nos deixou essa lição de ouro. O caminho não é endurecer o coração, mas fortalecer a sabedoria. Não é parar de sentir, mas aprender a sentir com inteligência. Não é deixar de ser bom, mas ser bom de um jeito que preserve e multiplique sua capacidade de fazer o bem. Pessoas boas sofrem não porque são fracas, mas porque são fortes o suficiente para carregar o que outros não aguentam. Sofrem não porque merecem a dor, mas porque são capazes de transformar essa dor em algo que transcende. Sofrem não porque são ingênuas, mas porque ainda acreditam na possibilidade de um mundo melhor. Mas o seu sofrimento não precisa ser para sempre. Jung nos mostrou que dá para manter a bondade e, ao mesmo tempo, desenvolver sabedoria. Dá para amar de paixão e, ao mesmo tempo, se proteger direitinho. Dá para ser compassivo sem virar um alvo fácil. A resposta não é parar de ser bom. A resposta é aprender a ser bom com consciência. É desenvolver uma bondade que cura sem te ferir, que ama sem te anular, que permanece aberta sem ficar vulnerável. Porque o mundo precisa de gente boa, mas precisa de gente boa que tenha aprendido a blindar a própria luz para que ela continue brilhando. Precisa de corações abertos que tenham aprendido a botar limites. Precisa de almas generosas que tenham aprendido a ser seletivas com o que doam. Você pode ser tudo isso. Pode manter sua essência de ouro enquanto desenvolve a sabedoria que a protege. Pode continuar sendo a pessoa extraordinária que você sempre foi, mas agora com o conhecimento que impede que sua bondade vire sua própria armadilha. O sofrimento que você carregou até aqui não foi em vão, não. Ele foi sua escola, seu campo de treinamento. E agora, você pode usar tudo que aprendeu para viver diferente, para amar com mais inteligência, para ser bom de um jeito que gere ainda mais impacto. Se essa nossa conversa tocou sua alma de alguma forma, se você se viu nessas palavras ou pensou em alguém que você ama e que carrega essa dor silenciosa, já se inscreve no canal e ativa as notificações. Por aqui, a gente segue desvendando os segredos mais profundos da nossa mente, sempre com a luz da sabedoria de Jung nos guiando. E se você chegou até aqui, deixa aqui nos comentários a frase: minha bondade é minha força. Assim, vou saber que você completou essa jornada de autoconhecimento e, quem sabe, outras pessoas que leiam vejam que não estão sozinhas nesse caminho de despertar. Valeu por estar junto.